Seja bem-vindo ao nosso quarto e último módulo do nosso curso. Vamos falar agora sobre o processo de definição do cânon bíblico. A respeito do Antigo Testamento, atribui-se à grande assembleia ou grande sinagoga, composta por 120 escribas, a tarefa de fixação do cânon, no movimento que ocorreu entre os anos 180 a.C. a até 90 d.C. Mas acredita-se que o período mais provável tenha sido entre 140 a.C. e 40 d.C. É óbvio que existem discordâncias. Sabe-se, entretanto, que havia algumas diferenças entre as listas dos livros sagrados adotados pelas comunidades judaicas, especialmente ou principalmente no arranjo dos livros. Com exceção do pensamento liberal e neo-ortodoxo, que encontrou, lamentavelmente, grande aceitação em fins do século XIX e meados do século XX, é consenso entre os estudiosos que os limites do Antigo Testamento foram determinados em Jâmnia, no máximo por volta do ano 90 d.C., mas não como um decreto, não como uma decisão de influência obrigatória. Provavelmente, essa discussão em Jâmnia se tratou muito mais de um parecer a respeito, principalmente da terceira seção da Bíblia hebraica, e ainda assim sobre alguns dos livros chamados os Escritos ou Ketubim. Mas não havia disputas quanto ao conteúdo, e sim quanto ao seu arranjo. Não estavam definindo se ele pertencia ou não ao Antigo Testamento, mas onde deveria ficar, em qual lugar na ordem dos livros eles deveriam ser colocados. Neste caso, Jâmnia não foi um processo definidor. Isso já estava claro para os judeus há vários séculos. Desde o período do Segundo Templo, eles já vinham discutindo sobre os livros que seriam aceitos. Este processo incluiu, então, vários critérios, como a antiguidade, a autoria, ortodoxia teológica e a aceitação da comunidade. Os judeus jamais receberam livros escritos no período interbíblico, por isso livros como Eclesiástico, Macabeus e outros não foram recebidos. A controvérsia sobre os deuterocanônicos foi criada pelos cristãos e não pelos judeus. Deste modo, chegou-se ao consenso de que a Bíblia hebraica consiste nos 24 livros do texto massorético reconhecidos pelo judaísmo rabínico. O fato é que não há evidências que indiquem que o cânon do Antigo Testamento ainda estava aberto no chamado período interbíblico, entre os séculos IV e I. A literatura rabínica e o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu na época do Concílio de Jâmnia, registram que a crença judaica corrente e indisputada era que nada foi acrescentado ao Antigo Testamento depois do fim do século V a.C., com o livro de Malaquias. Van Hooser lembra que o cânon bíblico é um todo coerente, que ele chama de um teodrama. Já Wright chama a atenção para a função importante do enredo global das Escrituras na interpretação das passagens individuais. Kostenberger diz que, fora do âmbito cristão, os pós-modernistas têm enfatizado a importância de metanarrativas e da cosmovisão. Por esse motivo, devemos adquirir uma boa compreensão do enredo bíblico como um todo, antes de examinar as características de gênero e aspectos linguísticos específicos de um texto das Escrituras em particular. Importante notar que os três últimos autores citados, embora se refiram à interpretação, chamam a atenção para um aspecto em especial: a unidade de todo o cânon bíblico.
Quanto ao Novo Testamento, o seu cânon começou a ser delimitado quando Marcião de Sinop propôs uma lista de livros canônicos sem o Antigo Testamento, mantendo apenas 10 cartas de Paulo e uma versão bem resumida do Evangelho de Lucas. É claro que a sua proposta não foi aceita pela Igreja. No entanto, a Igreja viu a necessidade de estabelecer o seu próprio cânon num processo que duraria mais quase 3 séculos, que envolveu muitos debates e muitas discussões entre as primeiras comunidades cristãs, porque além dos textos hoje reconhecidos como canônicos, havia outras cartas e outros documentos que tratavam da fé cristã. Veja só, é possível contabilizar 113 apócrifos, sendo 52 do Antigo Testamento e 61 do Novo Testamento. No entanto, eles não obtiveram aceitação ampla, nem sua autoria foi conhecida ou reconhecida. Além disso, não se conhece nenhum manuscrito em hebraico ou em aramaico dos apócrifos e pseudepígrafos dos livros do Antigo Testamento, por isso foram prontamente rejeitados. Após a rejeição das teorias marcionitas, os debates continuaram na Igreja, de maneira ainda mais acirrada pelos próximos 3 séculos. O cânon de Atanásio, em 367 d.C., foi o primeiro a trazer a lista que hoje conhecemos. E ele não foi, de início, universalmente aceito, mas com o tempo foi ganhando aceitação. Com o tempo, algumas comunidades começaram a reunir os escritos que consideravam inspirados e autoritativos, como Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, com alguma disputa inicial sobre o livro de Apocalipse. A Igreja usou então alguns critérios para determinar a canonicidade dos textos bíblicos, como já visto, a apostolicidade, ortodoxia, antiguidade e catolicidade, isto é, se o livro era amplamente aceito e usado pelas comunidades cristãs. Vamos tratar do processo de definição, lembrando, no entanto, que algumas comunidades cristãs continuaram a usar listas de livros sagrados diferentes por muito tempo ainda, inclusive com a rejeição de alguns livros já reconhecidos como inspirados. Mas o critério essencial para o reconhecimento dos livros do Novo Testamento é basicamente o mesmo que levou ao reconhecimento do Antigo Testamento: o testemunho interno do Espírito Santo na Igreja como um todo. Isso quer dizer que não foi a Igreja quem determinou o cânon, mas o Espírito Santo que o inspirou e dirigiu a Igreja. A autoridade, no caso, é do objeto e não do sujeito que a reconhece. O papel da Igreja é o de reconhecimento, de discernimento da vontade de Deus pela iluminação do Espírito Santo. Entre os séculos 2 e 3, o número de escritos citando os livros canônicos aumentou consideravelmente, mas alguns livros ainda eram questionados, como é o caso de Hebreus, 2 de Pedro, 2 e 3 de João, Tiago e Judas, por parte de Orígenes e de Eusébio de Cesareia. Cada novo grupo que surgia pretendia ter a sua própria lista. Marcião rejeitava o Antigo Testamento e defendia a adoção apenas de uma versão própria do Evangelho de Lucas e de algumas das cartas de Paulo. Os montanistas, por sua vez, buscavam complementar as Escrituras com as pretensas revelações especiais que, alegadamente, lhes teriam sido concedidas pelo Espírito Santo. Como reação, a partir de meados do século II, os líderes mais destacados da Igreja começaram a incluir em suas obras listas dos livros que poderiam servir como regra de fé e prática, por serem a expressão fiel da tradição apostólica, dando início a um lento processo de tentativa, acertos, recuos, até que acertaram finalmente. A partir desta luta é que se consolidou no seio dos líderes da Igreja a decisão de se fixar o cânon, mas ainda sem plena e ampla concordância. Clemente de Alexandria, no início do século III, afirma que existiam 3 versões do Evangelho de Marcos, sendo que só uma delas seria canônica, e só uma delas sobreviveu até os nossos dias. O processo de consolidação do cânon levou a Igreja a reconhecer, no período de 300 anos, com prolongamento até os nossos dias, que o fundamento de toda a sua doutrina está no período apostólico. O que se escreveu naquela ocasião passou a ser válido para todas as ocasiões. E qualquer novidade tem que ser confrontada com aquilo que os escritores da época apostólica escreveram. Aparentemente, a primeira lista completa, sem acréscimos ou sem omissões, foi feita em 367 por Atanásio. Finalmente, em 397, no Concílio de Cartago, a Igreja reconheceu oficialmente todos os 27 livros e só estes 27 como canônicos. Essa decisão foi ratificada pelo Concílio de Hipona em 419. Vejamos como foi este processo. O debate em torno do cânon do Novo Testamento somente se consolidou depois da obra de Jerônimo, que viveu entre 347 e 420 d.C., com a tradução que ficou conhecida como Vulgata.
Ele começou seu trabalho em 382 e terminou em 405. Trabalhou no Antigo Testamento, a princípio traduzindo os textos a partir da Septuaginta, mas depois abandonou esse trabalho e recomeçou tudo, traduzindo diretamente do hebraico, embora usando os mesmos livros da Septuaginta, razão pela qual a Vulgata contém os livros deuterocanônicos anteriormente mencionados, bem como um salmo a mais do que a Bíblia hebraica. O cânon oficial da Igreja Romana só veio a ser formalizado oficialmente em 1546, no Concílio de Trento, em oposição ao movimento da Reforma, cujas confissões de fé, a exemplo da de Westminster, enumeravam os 66 livros aceitos como sagrados. Concluímos com uma lista dos principais livros que foram rejeitados nesse processo de consolidação do cânon. Os principais apócrifos são, primeiro ou terceiro Esdras, século I a.C., segundo ou quarto Esdras, século I depois de Cristo, Tobias, do século II a.C., Judite, do século II a.C., acréscimos a Esther, também do século II a.C., Sabedoria, do século I a.C., Eclesiástico, do século II a.C., Baruque, do século II a.C., um acréscimo a Daniel, feito em época indefinida, a oração de Manassés, também de época indefinida, primeiro e segundo Macabeus, do século I a.C., terceiro e quarto Macabeus, do século I depois de Cristo. Os principais pseudepígrafos do Antigo Testamento são Enoque, do século II, Segredos de Enoque, do século I depois de Cristo, Jubileus, do século I a.C., Testamento dos 12 Patriarcas, do século I a.C., Oráculos Sibilinos, do século II a.C., Salmos de Salomão, do século I a.C., Odes de Salomão, também do século I, só que depois de Cristo, Apocalipse Siríaco de Baruque, do século I a.C., Apocalipse grego de Baruque, do século II a.C., Assunção de Moisés, do século I depois de Cristo, e a Ascensão de Isaías, do século I ou II depois de Cristo. Os principais apócrifos do Novo Testamento são Evangelho aos Hebreus, com fragmentos do século II depois de Cristo, Evangelho de Tiago, do século II depois de Cristo, Atos de Pilatos, do século II depois de Cristo, Atos de Paulo e Tecla, do século II depois de Cristo, Atos de Pedro, do século III depois de Cristo, Epístola de Barnabé, do século I depois de Cristo, e Apocalipse de Pedro, do século II depois de Cristo. É isso. Chegamos ao final do nosso breve curso de canônica. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha sido proveitoso para você. Um grande abraço do coração do pastor e continue nos acompanhando. Em breve teremos outros cursos.